Vamos lá, boa noite, pessoal, boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando, mais um podcast Capt, diretamente aqui do escritório do Léo, nessa terça-feira chuvosa. Estamos aqui hoje e nós não falaremos hoje sobre eleições. Nós temos um tema importante, como eu já tinha dividido com os nossos colegas na semana passada. E hoje eu tenho o prazer, a honra, o privilégio de estar aqui na presença dos meus amigos, meus companheiros, doutos colegas, nobre amigo, Leandro Machado. Obrigado, Léo. Leandrão, boa noite, meu irmão. Boa noite, obrigado pelo convite. Imagina. Estou muito feliz de poder participar aqui com você e com meus amigos aqui. Legal, Leandrão, bacana. Estamos aqui com o Glauco também, parceirão aí. Glauco, eu vou te confidencializar uma coisa, cara. Você sabe que onde eu vou, eu sou amigo do Glauco, abre portas, cara, assim. Você fala que você é amigo do Glauco, as portas se abrem, sabe? Porque Ô, Glauco, você tá trabalhando de chaveiro agora? Você viu? Mudou a minha profissão. Brincadeira, Glaucão. Seja bem-vindo aí, obrigado pela presença, o carinho aí. Caio Cardoso também, estamos aqui com o Caio. Caio, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, satisfação. Obrigado. E nosso colega, parceirão aqui, Ricardo Chama também. Obrigado, Léo. Grande prazer estar aqui. Vamos descontrair um pouquinho aí, tornar algo mais palatável no direito tributário, que é bem legal. Legal, Ricardo. Então, só lembrando, gente, o nosso programa semanal aí é de terça-feira, às 19 horas até às 20, tá? E a proposta aqui é um bate-papo, é uma conversa descontraída. Então, para todos e todas que estão nos acompanhando através do canal do Facebook, por favor, façam perguntas, vamos participar aí. O convite está feito e eu acho que vai ser um bate-papo muito legal, muito bacana hoje, que nós vamos aprender bastante, né? O tema hoje é Direito Tributário no Dia a Dia. O título parece ser um pouquinho chato, mas eu acho que com essa rapaziada aqui vai ser muito legal, muito bacana hoje esse bate-papo. E iniciando, né? Gostaria de pedir também para que quem puder entrar no nosso Instagram lá, Advocacia Unida SA. Muito importante também acompanhar as propostas. E gostaria de deixar já uma mensagem de carinho, de abraço aí à doutora Miriam Basotti, ao doutor Sérgio Macário, à doutora Aline Romagnoli, que está aqui no escritório nos acompanhando hoje, está mandando um beijo para todo mundo. Aline, faz favor, manda um beijo para a galera aí. Estou aqui, hoje não vou participar do podcast, porque não é minha área e não tem lugar aqui para mim na mesa. Hoje é dele, do podcast, mas um beijo para todo mundo. Só que é do Clube do Bolinha. É isso hoje aí. O podcast Hoje é o Clube do Bolinha. O Leandro falou, hoje é o Clube do Bolinha aqui no podcast. É isso aí, Excluíram Leandrão. do podcast. Clube do Bolinha. Obrigado, Aline. Aline Romagnoli, a Simone Fusari, a Miriam e o Sérgio Macário. Um beijão para todos também. Eu sei que vocês estão nos acompanhando. E também gostaria de aproveitar e mandar um abraço para a doutora Marie Claire, para o doutor Cristiano e para a doutora Priscila Silveira. Um beijão para todos também. Bom, vamos lá. Eu acho que é um tema um pouquinho difícil para mim, porque eu não atuo na área que vocês têm mais habilidade, né? Mas eu gostaria de começar perguntando o seguinte: por que você escolheu área tributária, Ricardo? Bom, Léo, tem um pouco de histórico familiar. Meu pai, ele é consultor tributário, trabalhou em company e em escritórios também como consultor autônomo a vida inteira dele. E desde pequeno eu tive contato com a matéria e direito tributário é uma coisa que ou você se fascina ou você repele, né? Sim. E foi o contrário, foi amor aí e profissionalmente aí há 22 anos já na área. 22 anos, cara? Já, então... 22 anos de profissão, 22 anos de labuta, De labuta. só na área do direito tributário. É muito bom. Só é importante
mencionar que eu fui estagiário do pai dele, José Luiz Exatamente. Ribeiro, na Poli Brasil. 5 anos de Exatamente. direito na faculdade. E lembro muito bem que ele falou para mim que o primeiro brinquedo que ele deu pro Ricardo foi um Código Tributário Nacional. Ó, meu filho, vai ler isso aqui que você vai precisar um dia, na verdade. Já queria passar o bastão ali. Toca adiante. Ô, Leandro, e me fala uma coisa, e você, cara? Como que você entrou e se enveredou nessa área do tributário? Então, minha Como que história, você começou? Como você deu rapidamente, minha início? história é interessante. Na verdade, eu era estagiário do escritório do Dr. Elcio Honda, que hoje é diretor da Fiesp. Deixo meu abraço aqui ao meu professor, Elcio Honda. Também fui professor do Chama, né, Chama? Exato. E o que acontece? Naquela época, os estagiários eles iam em todos os fóruns. E a Justiça do Trabalho em São Paulo, ela tinha uns 5 fóruns espalhados. Na Rio Branco, na São João, e eu odiava. Porque tinha que pegar metrô, tinha que entrar naquele lugar fedorento, tá? O elevador não funcionava. Então, eu fiquei muito chateado de ter que fazer isso. E eu propus para ele, olha, vamos dividir as equipes, civil, tributário e trabalhista. Por quê? Porque o escritório era na Paulista e o tributário, o fórum, era na Paulista, né? Então, ele falou, muito bem, Leandro, vamos implementar, só que você fica no tributário. Pronto, virei um tributarista. É assim. E aí o Dr. Elcio me apadrinhou, me ensinou tudo que ele sabia, agradeço muito por isso. Depois eu passei pelo estágio lá com o pai do Ricardo, José Luiz Ribeiro, e muitos anos depois, acredite, eu fui estudar direito, arbitragem tributária em Lisboa, e para minha surpresa, o padrinho do simpósio era o Elcio Honda. Fazia 23 anos que eu não encontrava com ele. Fiquei muito feliz, só não com a pergunta que ele me fez. Ele disse assim, cara, o que você fez nos últimos anos? Você só comeu? Você engordou muito. Foi isso aí. Foi aí. Ô, Glauco, me fala uma coisa, você já tem uma história diferente, né, cara? Você já tem uma história aí da família em Santo André, na área contábil. Como que você partiu para essa área? Por que que você optou? Como você se apaixonou, meu, por essa área? Sou o único intruso aqui, não advogado, né? Então, Mas não deixa de ser amigo. com certeza. Corintiano. É isso aí, é isso aí. Não, depois, como em todo podcast que eu participo, eu faço questão de mencionar que somos a maioria. Somos a maioria aqui, né? Sempre. Somos o quê? 1, 2, 3. E 2 São Paulinos. E 2 São Paulinos. Bom, somos a maioria. Tá bom. O Leandro tá um pouquinho triste, mas vamos lá. Tá acostumado, né? Caio acostumado. Caio de longa data, o Caio também tá acostumado. Não, na verdade, eu fiz... Quando fui fazer o colégio, eu já optei pelo Colégio Técnico de Contabilidade. Aí eu fiz na FECAP, na Liberdade. Então, sempre quis seguir o caminho. Na verdade, meu pai entrou no escritório com 18 anos, como funcionário, e ele acabou assumindo diversas posições até ele ser o principal proprietário, né? Então, ele seria a terceira geração na administração do escritório. Eu vim, a primeira geração que foi passada familiar é dele para mim, né? Então, e eu optei, não sei, gostava, eu ia brincar de final de semana, eu com meus irmãos, a gente ficava brincando naqueles telefones, máquina de escrever. Para quem não conhece, quem não é de Santo André, nos últimos 30 anos aí, o Glauco e a família do Glauco é sócio fundadora da Candinho. Né? Fundadora não, mas... Fundadora não, mas uma das principais responsáveis pela se tornar essa contabilidade conhecida na nossa cidade, né? Então eu acho que quem é andriense, quem gosta de Santo André e conhece as principais empresas da cidade, uma das principais empresas é o teu escritório de contabilidade também aqui em Santo André. Então eu acho isso importante também deixar em destaque aqui, né? Porque, poxa, somos amigos, somos colaboradores e nós temos muita admiração aí por sua contabilidade, né? Então, Obrigado. A bacana. gente fica contente, né, por essa visibilidade, por esse reconhecimento. E aí fui fazer o Colégio Técnico de Contabilidade na FECAP, na Liberdade. E depois fui fazer PUC. Me formei pela PUC em Ciências Contábeis. Na época eu comecei trabalhando numa empresa chamada Documental Roberto.
era office boy, levava processo na junta comercial, pegava o trem lotado todo dia, um monte de pasta, um monte de processo para ficar carimbando. As partes era na Angélica, na Avenida Angélica, nossa. Né? E, na verdade, foi o meu primeiro emprego, era não remunerado, né? Era para aprender mesmo, mas foi uma bela de uma escola. Mas a gente valoriza essas coisas, né, meu irmão? A gente acaba valorizando, né? O proprietário da época falecido, né? Roberto, aprendi muito com ele, foram 7 meses que eu fiquei com ele, logo ele adoeceu e faleceu. Depois eu acabei indo fazer estágio no Olimar, seu Toninho Debes, que também falecido, fiquei 1 ano lá. E aí, através de um processo seletivo na PUC, eu entrei na Price. Aí fui trabalhar em auditoria, fiquei quase 3 anos lá na Price. Né? Fiz ótimos amigos, me deu uma bela de uma bagagem, acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Não ter vindo trabalhar direto com meu pai. E aí meu pai tinha um sócio na época, né? Por falar em seu pai, ele tá Ele te assistindo. tá Tá assistindo. vendo? Mandou. Culpa da Aline. Outra pessoa que eu gostaria de mandar um abraço também agora, que está nos acompanhando, está participando bastante, é o nosso eterno presidente da UAB de Santo André, Dr. Fábio Picarelli. Sempre Uma bom. salva de palmas ao Fábio. Fabiano. Tem isso. ó. Ele faz essa brincadeira aí, Elogiou o vocês, Ademir. pena que vocês são corintianos. Não, mas Ninguém é perfeito, ninguém é infelizmente. perfeito, ninguém é perfeito. Ô, Caio, meu irmão, e você, cara, como que você entrou nessa área também, se eu posso dizer assim, em geral, a área do direito tributário, né? Como que você escolheu, ou se você foi escolhido, né? Na verdade, contando igual eles falaram, né? Desde o início, eu comecei como office boy num escritório de um amigo do meu pai, que se chamava Asconte. O titular era o Dr. Nedson Rubens de Souza, que Né? não está mais conosco. Sim. E ele tinha um escritório também de contabilidade e ele também atuava como advogado. Então eu comecei naquela rotina de office boy, entendendo as coisas, molecão, né? Só que o meu pai, junto com o Dorival da Rocha Melo, eles eram sócios também de um escritório O tradicional. Dorival é o Dorival lá do Parque das Nações, lá? Não. O Dorival da Parte das Nações é do escritório Universo. Isso, Isso, né? Que o Que a gente dele é chama- advogado, né? O Sim. Eduardo Isso, Estivaneto lá. E Estivanato, Eduardo, desculpa. E o outro é engenheiro, esqueci o nome dele. O outro Tá, então eu Daniel, fiz Daniel, confusão. Daniel. Eu fiz O outro é confusão. Daniel. O Dorival da Rocha Melo, né? Começou com... Tá. E começou lá, tinha um escritório aqui em Santo André, inclusive aqui na própria Avenida José Cabaleiro. E aí eu fiquei nesse escritório como se boy e saí. E eu retornei porque um ponto forte, ou ponto focal do titular lá das Conte, que era o Nedson, ele era advogado. Fazia muitas defesas nessa área tributária, etc. E aí eu acabei retornando para lá como estagiário de direito depois que eu comecei a cursar. Então eu fiquei estagiando com ele. Aí quando eu finalizei a faculdade, isso já foi lá em 2002, aí eu recebi Faz uma um tempinho. proposta do meu pai e do sócio dele, o Dorival, a ingressar no escritório deles. Até o Neto ficou muito nervoso. Falou, pô, agora que o moleque tá bom, tá vindo para cá, que não sei o quê. E aí, nesse período, como lá também era escritório contábil, e ele misturava com a advocacia no dia a dia, eu acabei, o direito tributário começou a me chamar a atenção e coincidiu que no meu último ano só de faculdade, que foi que eu tive direito tributário. Então eu fui picado ali pela paixão do direito tributário, saí aí por incentivo do sócio lá do meu pai, o Dorival. Ele falou, por que você não faz contabilidade? Até para você poder... Aqui o foco do escritório é esse. Então eu fui fazer contabilidade. Quando eu terminei, aí eu já emendei também uma especialização em tributário. Foi onde eu conheci os grandes mestres lá, Paulo de Barros Carvalho, todos esses... Ives Gandra Martins. Ives Gandra Martins. Exatamente. Arrasa. Roca Quem Rasa. arrasa?
E aí ingressei no escritório e foi. Aí hoje estamos aí também empresariando na área contábil e a advocacia atrelada, né? Não faço contencioso, mas muito mais um consultivo, né? Diga-se de passagem que a empresa do Caio é uma bela de uma empresa, foi a união, né, de alguns escritórios, com os belos do Eu escritório. cheguei a visitar lá o escritório dele, lá em São Bernardo, fui junto com a Aline, fomos lá para São Bernardo, lá, eu fui visitar. Meus parabéns, Caio. Meus parabéns. Eu acho que... Bom, agora vamos entrar um pouquinho no assunto que, na verdade, nos uniu aqui hoje, né? O advogado. Qual que é o segredo para o advogado? Não sei se é essa pergunta certeira que eu posso fazer, mas assim, eu gostaria que vocês dessem a opinião aí de cada um. Mas qual que é a mágica, se eu posso dizer assim, para o advogado diminuir a carga tributária? Qual que é o grande... o que ele pode fazer, o que ele pode implantar, qual medida ele pode tomar para ele diminuir essa carga tributária dele? Tem alguma forma, alguma maneira ou não? Não só especificamente, né, falando para a carreira do advogado, né, mas em toda a carreira negocial empresarial, eu acho que tudo parte de uma questão de um planejamento, né? Você planejar a tua atividade, planejar a carga de tributos que vai ter, né? Verificar se é conveniente ou não você partir para uma empresa, né? Constituir uma PJ, para verificar tudo isso e fazer um planejamento realmente, né? Aí o advogado que milita nessa área, né, tem que estar sempre de braços dados com a contabilidade para trabalhar com uma sinergia bem legal, para que veja esses horizontes, veja onde tem eventualmente gaps aí que você esteja pagando um tributo a mais, algo que possa diminuir, né, a incidência. E, infelizmente, pagar tributo ninguém gosta, na verdade. Não, sim, é um mal... É um mal necessário para a sociedade. Né? Então, é um mal necessário. Aí, eu acho que permite, viu? Fica à vontade, Só Leandrão. um segundinho. Fica à vontade. Vou dar um spoiler aqui. Por favor. Hoje eu estou presidente lá da Comissão de Direito Tributário, né? Que o Ricardo chama o vice-presidente. E a gente está terminando um material com toda a equipe envolvida, né? Um time maravilhoso que a gente conseguiu reunir aí para esse mandato. Todos colaborando, impressionante. E nós vamos entregar aí até o final do ano, se Deus quiser, um manual sobre tributação para o advogado. Manual de tributação para o advogado. Então vai ser muito interessante. O advogado, quando ele sai da faculdade, que ele vai fazer a inscrição dele na OAB, ele fala, bom, qual que é o próximo passo? Né? Bom, o próximo passo é contrato com contador. Mas além disso, né, ele como pessoa física, qual a tributação dele? Né? O que ele deve fazer? Ele tem que ir lá na prefeitura da cidade que ele vai trabalhar, ele tem que ir no INSS para fazer o cadastro dele de contribuinte individual. Então, muitos colegas não sabem, né, Leandro? Não Esse sabe. passo a passo, né? Não sabe. Esse passo a passo é fundamental, né? Sem dúvida. E aí o manual vai dar esse passo a passo. Além do que, Caio e Glauco, ele vai oportunizar para eles, né, a comparação do qual a tributação para a pessoa física e a tributação para a pessoa jurídica. E assim, antecipando, né, o resultado, a conclusão, hoje, é claro que, dependendo do faturamento, né, porque ele fica limitado a 4.800.000, por exemplo, lá para o escritório do Chama já não dá. 4.800.000 já não serve. Mas aí seria a tributação pelo Simples Nacional. Deixa eu te interromper só um pouquinho. Pois não. A Lígia Maria, nossa amiga, Sim, a doutora amiga. Lígia Maria, né? Ela Minha é contemporânea. advogada. Um beijo, Lígia. Grande Lígia está beijo. perguntando o seguinte: sobre os longos parcelamentos do Simples, que somam valores triplicados da dívida real, são passíveis de discussão na justiça? Bom, como que funciona, né? Quando o governo dispõe, né, ou vocês quiserem também podem contribuir, dispõe de um parcelamento especial, né, o próprio nome diz, parcelamento especial, ele dá condições diferenciadas para que aquele contribuinte que teve um problema
pontual de inadimplência, não é para aquele que vive inadimplente, contumaz, né, o devedor contumaz. Então, aquele contribuinte que teve um problema pontual, para que ele coloque a vida dele em ordem, né? E aí, o que eles fazem? Eles propõem o quê? Um desconto na multa, um desconto nos juros, né? E muitas das vezes que os procuradores ficam muito chateados, eles afastam a cobrança dos honorários advocatícios dos procuradores. Então, com isso, você tem um resultado, né, uma diminuição da sua dívida, possibilitando você pagar com uma parcela condizente ao teu faturamento, tá? O que acontece? Principalmente, acho que foi no estado de São Paulo, até 2015, 2016, você tinha os juros de 0,13, né? Me recordo a data, que não tenho muita certeza. Mas deve ter sido 2015, 2016. Você tinha uns juros de 0,13 ao dia. Nossa. Absurdo. Entendeu? Absurdo, Quando a hein? legislação determinava que a taxa máxima de juros era a Selic. Então, muitas empresas aderiram a parcelamentos com essa carga de juros, né? E aí o importante deixar registrado aí para os colegas, para quem está nos assistindo, que o Tribunal de Justiça de São Paulo já julgou isso, que é inconstitucional. Então, ele basta procurar um advogado da sua confiança para rever esses parcelamentos e alterar essa cobrança dos juros, que acaba ficando possível de pagar, né? É Sim. uma composição totalmente ilegal, né? Então, infelizmente precisa, né, da atuação de um advogado, né, para propor, administrativamente, salvo engano, não é concedida essa Não, forma de até- revisão, até né? Teve um caso que a gente teve lá no escritório, do PERT do Simples Nacional, que teve um erro na composição do cálculo. E aí a própria lei, ela fala que você pode pedir a revisão. Legal. Então você pede administrativamente, só que pasmem. Você pede, eles fizeram, a gente ganhou, a gente conseguiu demonstrar que teve erro na composição da dívida. E com isso, quando fez o acerto lá, que o fiscal, o auditor falou, é isso mesmo, você tem direito. Tem direito. O sistema da Receita Federal não está preparado para consolidar o débito. E o pior, o débito continua ativo, tá constando lá que o contribuinte está devendo e ele não consegue. No valor de origem, sem revisar, Tá sem lá, nada. consta lá que está ativo e o despacho falando que não tem, o sistema não está preparado para essa reconsolidação, vamos falar assim. E o pior ainda agora, o contribuinte foi excluído do Simples porque tinha dívida. Então saíram agora, né, alguns atos Sim. Mês passado, né? declaratórios falando que está excluso por dívida. Por dívida. E com isso ele está com esse problema nas mãos. E aí Então, que o Dr. entra... Caio, o sabedor, cultor do direito tributário, já vai falar que vai impetrar o mandado de segurança. É isso aí. Cabe mandado de segurança, doutor? Com certeza. É cabível mesmo? Com É certeza. só contar 120 dias, caso de decadência, ato do ator, Direito adquirido. adquirido, É. praticamente. É isso aí. Agora sim, ô Leandro, em cima do que a gente estava conversando, né? É muito importante a gente frisar assim. Eu enxergo alguma certa dificuldade de vários colegas quando eles estão para abrir o escritório, né? Eles começam no dia a dia lá do trabalho, porque o advogado ele foi feito para cuidar de questões relacionadas a processo, né? Às vezes um bom advogado, nem sempre um bom advogado, ele é um bom administrador, um bom gestor, né? Então, Leandro, baseado até, você chegou a mencionar a cartilha, né, que vocês estão desenvolvendo, você e o Ricardo e tudo mais, isso, do grupo né? Direito tributário. Teria mais alguma ação que vocês, eu não sei se vocês chegaram a discutir isso, alguma outra ação que vocês chegaram a discutir ou conversar que poderia ser aplicada para ajudar a advocacia nessa questão contábil, nessa questão administrativa, nessa questão mais burocrática, né? Porque nem sempre, desculpa, só para complementar, e aí eu já encerro, nem sempre um advogado conhece um contador, um escritório de contabilidade,
ele vai por indicação, ele vai, não sei, às vezes não faz isso porque não conhece ninguém. Bom, hoje ele está sendo oportunizado em conhecer um dos dois Sim. maiores certeza. escritórios aqui do ABC. O merchan já foi feito. Se não tiver acompanhando, tá perdendo. Vai pagar a Se pizza não hoje. se não tiver acompanhando, tá perdendo. Vai A pagar a pizza, pizza hoje. ele vai ser Vinho. isso. Então, Carta na mão, escolhendo. olha só, Exatamente. hoje eu estou como conselheiro lá da Junta de Recursos Fiscais da Prefeitura Tá de certo. Santo André, né? E a gente se depara com vários processos de advogados. Tá? O que acontece? O advogado aqui em Santo André, ele tem a tributação do ISS, que é aquele imposto sobre serviço, ele tem um valor fixo que ele paga anual. Tá? Já se ele constituir a pessoa jurídica, não simples nacional, ou seja, ou no lucro presumido ou no lucro real, ele vai ter a tributação desse ISS sobre o faturamento. Mas já há entendimento também da jurisprudência pacífica de que, como é uma profissão exercida pelo próprio advogado, muitas vezes reunida com outros advogados, e no nosso caso, diferente dos contadores, é obrigatório ser advogado, né? Contador também é obrigado. Então, desculpa, retirando aqui. Então, como, igual os contadores, os advogados também têm que se unir com advogados. Então, é eles que acabam prestando serviço. Então, já tem a jurisprudência, entendimento pacífico de que, nestes casos, exceto para as empresas no Simples Nacional, para advogado, você consegue, Léo, ter um pagamento do ISS Fixo anual. por profissional. Então, isso é uma economia sensacional. Ao invés de um percentual de 2% a 3% sobre o faturamento, tudo que você recebe, que você emite nota, você tem condições de pagar um valor fixo. Então, Leandro, mas assim, eu acho que essas informações, elas precisam chegar, né? Elas precisam ser acessíveis, né? E nem sempre nós temos esse canal aí entre o que ele pode, o que ele tem de direito e o que ele deve fazer, né? Eu acho que Certamente você terá até dezembro. Porque isso A iniciativa com certeza vai. estará na cartilha. sem querer dar um tom de cobrança, mas a gente precisa agilizar isso aí, né, galera? Sim, sim. Fala, Glauco. Fala, Deixa eu dar um pitaco aqui. Fala, Na Glauco. verdade, sim, não só, né? No caso aqui, principalmente para os advogados, mas como toda empresa, né? Qualquer abertura. Então, vamos falar em profissionais liberais. Então, a gente coloca nós, contabilistas, vamos falar médicos, psicólogos. Você tem, engenheiros, você tem a possibilidade de você ser um profissional liberal autônomo ou você ser um empresário, ou um microempresário, está no Simples. Então, você passa para você ter essa formatação de decisão, você não pode só pensar no ISS, você tem que pensar no imposto de renda, na contribuição social, no PIS, no COFINS, né? No INSS, na questão, né, previdenciária, porque tudo isso vai compor, né, essa sopa de letras, ela vai compor o que você vai pagar de imposto. E aí você tem que prever faturamento, prever tamanho da tua empresa, você tem que prever quantidade de funcionários, quantidade de sócios, para você se adequar. Né? Então a gente também pensa, o Simples é a melhor opção. Não. Sim. Né? Muitas vezes. Muitas vezes não. Nem pelo sempre. contrário. Nem Se sempre, né? você não tem uma gama grande de funcionários, né, e você for um prestador de serviço, dependendo da tua atividade, você é melhor estar enquadrado no lucro presumido. Sim. Por isso que precisa de contadores competentes, aliados a advogados tributários, para chegar a essa conclusão. Mas ao final você conta aquela historinha que o Leandro estava falando antes de entrar no ar, tá? Sobre, né, Quem paga a conta? quem paga a conta, quem paga a conta. Depois ele fala, vocês escolhem tudo e depois a gente vai lá e faz vocês pagarem a Olha a conta. brilhante pergunta do Fábio. E aí? Bom, o Fábio está perguntando aqui, pergunta para o Leandro. Para mim? Como baixar a carga tributária sobre o vinho? Precisamos do advogar em causa própria nesse caso. Auto-mentor falando isso. Sem dúvida, todos aqui são apreciadores de um bom vinho, né? Mas essa bola eu vou deixar para o Ricardo
para ele responder, Tá porque sabor, ele, cara. como tomador de uísque, no caso só, como ele é um advogado tributarista bem sucedido, ele só toma Blue, Ah, mas Ra- eu, não, mas Blue eu também, Label. não, mas eu também gosto de um skin. Gosta de Blue Label? Gosto. E aí ele vai Gosto, explicar não por sou- que, é que a isso. carga tributária é muito alta Então explica. nesse caso. Lembrando do exemplo de Portugal. Não esquece, hein, Sempre, Ricardo? sempre. Para o caso do vinho. Não só em Portugal, tem outros países que também, Também, adotam no da caso mesma do forma. vinho, para responder para o Então Fábio. vamos lá. Ô Fábio, a resposta Ó, vem do Ricardo Chama aqui. é o prenúncio da gente atuar, hein, Fábio? Vamos por aí. Um dos princípios do direito tributário que se aplica, no caso aqui do vinho, é um princípio denominado princípio da seletividade. Então, qual é a importância de um determinado produto para que ele sofra ou não uma carga tributária maior ou não? O vinho, por exemplo, o vinho ele é tido como uma carga tributária muito alta. Por exemplo, o IPI é uma alíquota altíssima. Por N aspectos, que a gente vai ver aí, como o Leandro falou aí num bate-papo, outros países fizeram de outra forma e fomentaram a indústria vinícola. Mas, infelizmente, o que foi adotado até agora não é. Então, para desestimular o consumo de vinho, eles aumentam a carne. Contrapartida, itens da cesta básica, arroz, feijão, essas coisas, uma série de produtos chega a ser isento para, com essa seletividade do consumo, facilitar, né, diminuir a carga tributária para vender realmente, né? E o que o Leandro falou, né? Em Portugal, por exemplo, os vinhos, eles são tidos como itens da cesta básica. Alimento. É um alimento, né? É um alimento Não sabia, e não. tem um benefício de uma carga tributária, se não zerada, dependendo da região, reduzida. Então, por isso que às vezes a gente, quem tem oportunidade de viajar para fora, fala, porra, mas por que eu pago um vinho até certo ponto simples aqui, caro, Sim. e eu compro um vinho de boa qualidade lá fora, barato? Né? É justamente Porque por isso. O princípio ele também é chamado de princípio da essencialidade. Essencialidade Então, também. aí vai com cada um, né? O que é essencial? O que é No caso, essencial. então, respondendo de forma objetiva para o Dr. Fábio. Dr. Fábio, precisamos colocar o vinho como item da cesta básica. Necessário. Necessário. Se sobrou alguma Essencial. dúvida, a gente pode marcar outras reuniões para discutir isso, sempre à base de um bom Aí vinho. eu quero participar também. Bom, vamos lá. O nosso amigo aí, nosso colega Celso Carlos da Silva, ele tá perguntando, se quiserem mandar um abraço também para o Celso, fica à vontade. Abraço, Celso. Sim, um abraço, nosso presidente do Sindicato dos Contabilistas. Oi, que legal, Celso. Um abraço para você também. O que esperar dessa reforma tributária? E qual a opinião dessa seleta mesa aqui sobre o imposto único? Quem quer começar? Quem quer começar? Vamos lá. Leandro, vai, Tá Leandro. bom. Eu sou a favor do IVA, do Imposto Único. Tá? Eu acho que eu estive em Portugal, como eu disse no começo, estudando, e eu vi que funciona muito bem. Tá? Você tira a sonegação, você simplifica o sistema, você barateia o sistema pela questão operacional, não tem tantas obrigações acessórias. Os doutores contadores aqui vão poder dizer melhor do que eu, a quantidade de obrigações acessórias, Leonardo, que eles têm que fazer hoje. Na verdade, eles hoje são funcionários do fisco, porque o fisco ele passou para os contadores a 99,9% das atribuições de fazer todo tipo de declaração. Entendeu? Então, o IVA, o imposto único, que ele vai direto no consumo, eu acho importantíssimo. Né? Agora, eu não sei se o Brasil ainda tem maturidade para isso. Isso requer um esforço muito grande, porque a gente tem o ICMS, que é o imposto estadual, nenhum Sim. governador quer abrir mão da sua receita. Então, é algo que a gente precisa amadurecer, essa é a palavra. Precisa discutir muito para chegar a essa conclusão. Agora, a reforma, né? Eu estou atento a ela. Né, porque tem várias coisas que eles vão modificando a cada dia, que tem reflexo imediato e assusta aí o mercado, né? Deixa os nossos clientes todos, né? Chama Caio, Glauco, preocupados com, por exemplo, a tributação sobre os dividendos, né? Que está tentando ser implementado no Brasil. Então a gente tem que ficar atento, tem que unir as classes, né?
tem que berrar, o brasileiro não berra, tem que lutar, né, tem que Leandro? lutar, tem que berrar né? pelos seus direitos, né? Mas essa é a minha opinião. Certo, Leandro. Glauco. Também sou a favor de uma simplificação tributária, né? Na verdade, a gente tem muito imposto sobre a mesma coisa, dividido entre União, Estado e município. A gente sabe, né, Caio, que a quantidade de horas que a gente gasta para produzir informação para o governo. Eu acho que poderia ser muito mais simplificada. Para ter uma ideia, a gente vê uma DANF hoje, né, que seria a nota fiscal eletrônica. O que você vê impresso ali não é nem metade do que você tem dentro de um XML de composição de informações que tem. Então, você tem N classificações para o produto, e você ter um profissional para ter todo esse conhecimento é muito difícil e caro. Para você ter essa estrutura, para você poder orientar direito. Agora, você imagina na ponta, né, um empresário, qualquer empresa, tendo que ter todas essas configurações e, detalhe, tem mudanças, principalmente do ICMS, que elas são feitas a cada trimestre por portarias, e quando você chega na barreira, o produto está preso, porque mudou a portaria no outro estado. Então, quer dizer, assim, é muito complexo, caro. Então, também sou a favor de uma reforma, tem que ser ampla, mas eu acredito assim, é muito difícil você ver os interesses de cada estado, ninguém tem interesse de simplificar. Tem muita coisa por trás que a gente desconhece, mas ninguém tem interesse. Já visto as tentativas que você tem de unificação do ICMS. Quer dizer, não precisava mudar nada. Se unificasse todas as alíquotas em todos os estados, já seria uma maravilha, seria um grande passo, né? E se você conseguisse unificar também o PIS e COFINS, não precisa tirar dessa... Você dá um outro grande passo, né? Mexendo pouco, você já consegue fazer grandes mudanças que traria um alívio muito grande de custos para o empresário, para as empresas, né? Então, isso faria com que os produtos também ficassem mais baratos. Legal. Caio, por favor. Bom, sobre a reforma tributária, sei que tem acho que 3 projetos de lei, né, principal que estão, eu não lembro agora os números, enfim, mas no conjunto todo, eles buscam agora tá tributando mais a renda, né, das pessoas jurídicas, essa questão aí da distribuição do lucro ser tributada, o ITCMD, que é o imposto de transmissão sobre doação, causa-mortes, também tem se falado, isso é uma coisa que tem passado, estamos falando aí No de ITCMD nós estamos falando de aumento da alíquota de 4% para 8%. Então, O estado de São Paulo ainda não aumentou. É. Tem vários estados no Brasil que essa alíquota já está 8%. E além disso, desculpa te interromper, Léo, e além disso, há uma comissão no Senado estudando a possibilidade de elevar o teto para 20% desse imposto. Você entendeu, Leonardo? A pessoa morre e a transferência do patrimônio dela para os herdeiros vai ser tributada em 8%. Hoje em São Paulo é 4%, estamos falando de uma tabela progressiva. Ô, Leandro, Chegar a 8%. só para a gente esclarecer, porque assim, tem várias pessoas que nos acompanham, que não são advogados, e a gente fala de sigla aqui, ITCMD, ICMS, e as pessoas não sabem o que significa. Né? Eu acho importante, Caio, se você puder. Imposto sobre transmissão, me ajuda, hein? Imposto de transmissão, causa-mortes. E doações. E Tem doação. um desenho no Isso. final, doação. Isso. Tá. Então é isso que a gente está falando. Faleceu, tem o causa-mortes Sim. e quando você fizer uma doação, quero doar. E aqui em São Paulo ainda filho. não foi. Ainda Não. Ainda a alíquota origem 4%. Mas É 4% ainda. Eles pegam muito no mundo. Né? Você pega o Japão, eu não sei de cor, mas eu acho que tem mais que 25% de ITCMD Estados lá. Unidos também é bem caro. Vários bem países da Europa, salvo engano, Holanda, é 40 e poucos por São cento. muito altos. Então aqui o Brasil está acompanhando o que o mundo faz. Né? A gente reclama aqui dos 4, então assim, aproveitar, fazer os planejamentos, Sim. né? Aproveitando que a alíquota está baixa. Porque eu acho que é inevitável. O problema todo é que tem uma politicagem no meio, a gente sabe a bagunça que está lá na Câmara, né, no Senado, enfim, então isso meio que atravanca. Agora, outro detalhe da reforma, não querendo puxar sardinha aqui para os contadores, a questão também de que ela traz no bojo dela lá
de você tomar crédito sobre as suas compras, apurar o efetivo. Com esse crédito, você apurar o seu faz versus o que você vai ter de débito na saída dos impostos e tomar crédito de quase tudo. Então, se você não tiver uma contabilidade regular, se você não tiver tudo registrado, não enviar os extratos, clientes enviam os extratos para os seus contadores, né, para a gente contabilizar todas as entradas, saídas. Isso vai ser muito importante e vai ser um diferencial para as empresas. Porque com essa tomada de crédito, você consegue ter uma competitividade muito maior. Aqui, antes do Chama falar a opinião dele, a questão, quando eu defendi a questão do imposto único, além disso, tem uma alíquota compatível, né? Tá certo. E aqui, pedindo todo o respeito aqui aos patrícios, né? Até porque filho de português eu sou, neto de português eu sou, né? Minha mãe nasceu aqui no Brasil, mas minha avó chegou grávida. Então eu posso brincar. Quando estive em Portugal, tinha uma placa assim, proibido pisar na grama, 500 escudos. Eu falei, nossa, que caro, meu Deus do céu. Ninguém vai pisar nessa grama. Aí, passado uma semana, tava lá, proibido pisar na grama, a mesma placa, cortado 50 escudos. Eu perguntei pro guarda, escuta, o que aconteceu? Baixou o valor da multa? Ele falou, ora, pois, por 5 mil escudos ninguém pisava na grama, agora por 50 todo mundo pisa. Entende? O que eu tô querendo, uma brincadeira à parte, mas o que eu tô querendo dizer, né, para vocês? Que se tiver uma alíquota, né, compatível, tiver um imposto único, o cara quer pagar o imposto, Leonardo, o cara quer pagar. Aliás, eu entendeu? não lembro quero o ano, penegador. no estado de São Paulo, no Geraldo Alckmin, ele fez alguma coisa nesse sentido, baixou a alíquota e a arrecadação aumentou. E a arrecadação aumentou. Aumentou. Mas isso eu acho que é meio... É uma vertente, assim, é certeira, né? É certeira, ainda mais falando de Brasil. Deixa eu continuar, o seu Glauco ou Caio, quem quiser. Tem uma pergunta do Luiz Henrique Rodrigues, o doutor Luiz Henrique. Um abraço, doutor Luiz Henrique. Ele está perguntando o seguinte, aí eu acho que algum de vocês dois aí podem responder. Doutores, como ficou a viabilidade da Eireli? Ainda compensa esse tipo empresarial por alguma particularidade? Não, na verdade a Eireli ela deixa de existir. Ela foi extinta, Ela né? foi extinta, então ela vai se transformar numa empresa Sociedade limitada, limitada. né? Unipessoal, Unipessoal, limitada. tá. E aí, no caso da antiga Eireli, você podia ter uma só. Hoje não, você pode ter várias empresas unipessoal com responsabilidade limitada. Quem Legal. tem Eireli, isso vai acontecer Vai automaticamente. acontecer Vai automaticamente. acontecer automaticamente. Ainda não está, a junta ainda não está preparada, ainda vai barrar se alguém entrar, tiver alguma Eireli, quer dizer, mas a Eireli ela deixou de existir. Então, quer dizer, se você for fazer alguma alteração contratual, você já faz a transformação da empresa. Né? E quem não precisa, ela automaticamente vai ser transformada pela junta. Porque, na verdade, a origem da Eireli era porque tinham pessoas que queriam ter os benefícios de ter uma limitada, né, que limita a sua responsabilidade perante os negócios, de responder o seu capital social. E aí a Eireli veio para sanar isso, porque muitas pessoas acabavam pegando o tio, tia, colocando pessoas na empresa só para formar a sociedade e ter essa proteção, vamos dizer assim. Então criaram a Eireli, só que tinha um porém, você tinha que ter um capital social de no mínimo 100 salários mínimos, integralizado. Isso Então hoje estamos falando em 100 mil reais. 100 mil Agora reais. não tem mais essa necessidade, né? Agora com essa Não, com a nova. unipessoal não tem mais. Com a limitada unipessoal. A Eireli ainda Coisa boa, tinha essa questão. Né? Então você tinha e já era o primeiro lançamento contábil. E cadê os 100 mil para a gente Tinha que pôr o dinheiro na conta corrente. Cadê o Comprovar, né? E às vezes uma empresa pequena, né, ia ter um capital desproporcional à necessidade dela. Imagina, não, uma loja, alguma coisa, um mercadinho, alguma coisa, Uma exigir consultoria. 100 salários. Uma consultoria. Você vai ser consultor que É uma Eireli. inviável. Tinha que colocar 100 mil reais. Pede pra alguém, ó. Bota lá na cantina. É isso que Na muito prática, sutil, na prática. ou assim só no funciona. papel. Papel aceita tudo, Papel né? aceita tudo, né? Declaração. Tô querendo constituir uma, você me empresta? Meu amigo, olha, vamos conversar, mas Então tá. tô
tô sabendo que o Caio vai pagar pizza, né? A gente discute. Depois a segunda garrafa de vinho. Tá limpinho? Tá valendo ouro, hein? Ainda, viu? Ainda. Mas vamos lá, Ricardão. Fala pra gente aí. Então, eu Sobre- acho que é um pouco de todas as considerações que eles falaram aí, né? Tem alguns doutrinadores que falam um pouquinho sobre o sistema tributário nosso como um manicômio tributário. E é mais ou menos isso, né? A quantidade de normas, uma se sobrepondo à outra, interferindo eventualmente aí em interesses de um ente municipal, um ente estatal. Essa ideia do imposto único no Brasil, isso daí nasceu lá na década de 90 com o Marco Sintra, mas era uma coisa muito embrionária, era uma coisa ainda utópica realmente, né? E foi um pouco se aperfeiçoando a ideia em determinados países na Europa, como o Leandro falou aí de Portugal, a ideia do IVA, né? E eu acho que isso realmente, eu acho que muito provavelmente o futuro de que vai se constituir aí a reforma tributária. Um dos projetos que o Caio comentou é o que institui o tal do IBS, né, para fazer essa conjunção aí de PIS, COFINS, CMS, ISS e O que tudo. que significa o IBS? O IBS é Imposto sobre Bens e Serviços, né? Então, a ideia de simplificar, diminuir a arrecadação, mas não a arrecadação em si, em números, mas essa voracidade, essa necessidade do Estado morder, né? O empresário quer pagar, o empresário não quer ter dor de cabeça com risco, vou sonegar, vou fazer alguma coisa. Ele quer pagar, ele quer faturar o dele, pôr o dinheiro dele no bolso, a empresa dele crescer e ir embora. Mas o que ele quer também, né, Chama, é a contrapartida, né? É O óbvio. asfalto, é a segurança, Sim, é o mínimo, É a né? saúde, É o mínimo, né, Leandro? né? Exatamente nesse mesmo sentido, a ideia do imposto causa-mortes, né, em outros países, 40%, ok, 40%. Eu lembro quando o Leandro comentou no começo da conversa aí que a gente teve o mesmo mentor profissional aí, o Elcio Honda. Eu lembro uma discussão que a gente teve isso lá na década de 90, e uma pessoa, um europeu, falava exatamente o seguinte: eu não entendo por que vocês fazem planejamento tributário. Imposto é para se pagar. E aí ele se deu conta o seguinte: lá paga-se o imposto para o Estado e o Estado retribui para a coletividade. Não, mas é a diferença, né? Exatamente. Aqui nós temos essa cultura de reclamar e de não querer pagar, porque na verdade não é revertido pra gente. Perfeitamente. É o que o Leandro acabou de falar. Seria. Paga em é outra dobro, Leonardo. realidade. Paga em dobro. Você Paga em paga o dobro seu E tributo, não temos aí tem que. a Ó, contrapartida. você paga o seu tributo Contratar o e serviço. tem que contratar o serviço ainda. Escola particular, plano de saúde, carro blindado, ruas péssimas, né? Não no caso da nossa querida Santo André. Aqui nós estamos bem, graças a Sim, Deus, né? graças a Deus. Aqui, pelo menos em Santo André, estamos bem. Estamos- Agora, eu acredito que você. Desculpa, Ricardo. Eu acredito que, assim, deveria ser revertido. Com toda Deveria ser certeza. revertido porque não é um favor. É uma obrigação que o Estado tem para com o cidadão. Não é um favor. Parece que a gente está pedindo um favor. A gente paga e parece que, sabe, é a famosa, como o meu sócio diz, né? Eu posso mijando no cachorro, né? Desculpa a expressão, mas é bem assim, sabe? Então não pode acontecer isso. Fala, Galcão. E assim, aqui você vê essa briga, né? Na verdade, você tem decisões judiciais contra o fisco e você tem normas do fisco ainda indo contra decisões judiciais, que você fala que é aberração, quer dizer, você não pode fazer o certo porque você vai ser autuado. Então isso cria uma revolta dentro do empresariado. E aí você também não, os doutores especialistas vão saber dizer melhor. Aqui a gente tem uma legislação que qualquer alteração que você faça com o único intuito tributário é proibido, Sim, né? sim. É eleição, você não pode, quer dizer, ou seja, É isso mesmo. o cidadão, dentro da legalidade, ele não pode pagar o menor imposto dentro do que é legal, né? Na verdade, então acho que é isso que acaba revoltando, né? Porque você tem, né, os entes federativos com essa sede arrecadatória, atropelando tudo quanto é legislação, e você sente de mãos atadas que por mais que você briga, não é. Léo, só vou dar um exemplo aqui.
Na verdade, vou dar 2 exemplos do que falar. o Glauco está falando. Dá licença aí. Seguinte, a primeira delas, né, teve um julgamento do Supremo Tribunal Federal que disse, julgamento de 20 anos esperado, é inconstitucional incluir o ICMS na base do cálculo do PIS e COFINS. Pessoal, é inconstitucional a partir de 15 de março de 2017. Tá? Ok, a Procuradoria foi lá, Procuradoria Nacional, emitiu seu parecer dizendo, olha, os procuradores, vocês estão desobrigados de recorrer disso. Tem que devolver o dinheiro para o contribuinte, viu? E olha, todo contribuinte tem direito de reaver isso aí. Receita Federal, toma suas providências. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Glauco, pro Caio. A Receita Federal já tomou suas previdências? Já saiu alguma instrução normativa desobrigando o senhor a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS? Nenhuma. Caio? Não. Pois é, entendeu? Decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, como que eles estão? De mãos atadas. Tem a decisão, tem o parecer da Procuradoria e a Receita não se manifestou. Esse é um caso federal. Outro caso importantíssimo. O Supremo disse, quando é que eu tenho que pagar o ITBI? Diz aí, Ricardo, quando é que eu tenho que pagar? O ITBI é aquele imposto que a gente paga em transmissão. Que é ITBI? Então, imposto que a gente paga sobre transmissão de bens imóveis. Sim. Tá? Eu vendi meu apartamento. Certo? A gente vai fazer a escritura. O ITBI. cartório de notas diz lá, me dá a guia do ITBI aí, vai na prefeitura pagar. Ricardo, o que o Supremo disse? É só no registro. E Tem é o algum cartório de notas município que já atualizou sua legislação dizendo, olha, na escritura pública você não precisa mais pagar. Só quando o senhor levar a sua escritura a registro no cartório de registro de imóveis. Por quê? Porque é só lá que se é dá devido. a propriedade, o fato gerador. É disso que o meu amigo Glauco está dizendo. Normas ditas pelo Supremo Tribunal, com julgamento transitado e julgado, não se discute mais, só que não tem aplicabilidade porque não tem lei, não foram feitas alterações. Entendeu? E a gente se depara com isso. Aí o que acontece? Para o cliente não pagar, para o contribuinte não pagar, tem que bater na porta do judiciário. E aí o judiciário fala, olha, isso já o Supremo já decidiu, aplique-se. Apesar que tem o contrário também, né? Qual? A lei fala e vai o Supremo e fala outra coisa. Isso também acontece. Você tem algum exemplo aí que você lembra? Não, mas o Leandro, Olha- ainda bem que temos o judiciário, né? Imagina se não tivéssemos também para dirimir. Aí, então a gente ia ter trabalho, né? Não ia ter trabalho. Ainda bem que nós temos Se esse tipo de trabalho, como é que o meu Ainda amigo bem que- Ricardo chama e tomar o Blue Label dele lá? Então, ainda bem que nós temos esse conflito e nós temos o judiciário para resolver essas questões, né? Mas o que eu quero dizer, desculpa, Não, fica que tranquilo. eu vivo disso, graças a Deus que tem isso, Graças né? a Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Poder É rico, Judiciário, milionário, graças a Deus. não, a gente se defende, né? Mas o que eu quero dizer é que o Poder Judiciário, cara, ele gasta muita energia com assuntos que já estão decididos para o Supremo. Sim, com certeza. Onde ele poderia estar gastando energia aplicando a lei, né, em casos importantes. Sim, É isso que eu com quero certeza, dizer. com né? certeza. Inclusive matérias na área trabalhista, matérias na área criminal, matérias na área da reforma, né? Então, eu acho que gasta energia onde não se deve gastar, né? Essa é a realidade. Você queria falar alguma Só coisa, falando, Caio? que o Fala. Glauquinho me lembrou aqui, Fala. um caso que teve até muito emblemático para os advogados, contadores, né? Que era uma questão da contribuição social sobre o lucro líquido que a gente ganhou lá, uma causa que tinha no STJ, já tinha transitado. E aí foi uma manobra política, né? Foi para o STF, eles reverteram tudo e veio a conta. Eu lembro até hoje que eu tinha um cliente advogado, hein? Recebeu o oficial de justiça com a COFINS. A COFINS, para quem não sabe, é uma contribuição social, para financiamento social. Existia até uma súmula já do Isso, Superior súmula. Tribunal de Justiça dizendo: sociedade de advogados não é devida à incidência do COFINS. Através de uma manobra política, o Supremo deu uma decisão, falou: olha, não é bem assim. O STJ analisou sob o ponto de vista legal. Sobre o ponto de vista constitucional, advogado, vocês têm que pagar. Então, isso é uma insegurança jurídica muito grande, né? Muitas decisões acabam sendo tomadas sob uma conotação política e não eminentemente jurídica, né? Sim. Então, qual que é a segurança de um investidor
Qual é a segurança de uma organização contábil? Qual é a segurança da organização dos advogados, né? Nenhuma, né? Você fica à mercê de ter uma decisão política. Então isso é algo muito complicado. E aí o cliente fala assim, pô, mas você me falou isso, é o contrário? Quer dizer, Então, você fica, né? mas isso Vendido. acontece na área contábil, na área jurídica, né? A gente sempre fica à mercê de decisões que são estritamente políticas, né? De fato. Ô, Léo, tem uma pergunta Fala, meu aqui irmão. da Fátima. Vamos lá. Vou pedir aqui pro meu amigo ler, que eu tô sem óculos aqui, ó. A Fátima. O que ela perguntou? A Receita Federal é o órgão que mais funciona no Brasil para arrecadar. Se tiver que devolver dinheiro ao contribuinte, precisa ser muito perseverante, pois eles criam muitos empecilhos e demoram muito. Caio, concorda? Ser federal é o órgão que mais funciona no Brasil para arrecadar. Como é que é o seu dia a dia quando você precisa pedir uma restituição? Como é que funciona? Qual o prazo mínimo para alguém analisar uma perde comp? Conta aí como que é o seu Explica o que dia. é perto. Isso. Vou deixar Explica aí, você tá puxando o Não, tema. mas esse é o você tem que dicionário explicar. deles. Esse é o. Sopa de letrinha. A sua sopa de letrinha. O PER é pedido de restituição / compensação, né? PER de comp. E o PER de comp, ele, principalmente quando é restituição, demora muito. Né? São anos aí a fio. Tanto é que a gente sugere que seja feita a compensação. Né? Porque a compensação ela acaba sendo mais rápida. Mas a PER de comp fora, quando ela é entregue fora das especificações e basicamente já vem um auto de infração. Multa de 50%. Exatamente. Se não Meu cumprir amor. as obrigações. Ó, Aquela coisa Absurdo, né, gigantesca. Leonardo? 50%. absurdo. Não é brincadeira, não. Ó, eu já tinha mencionado no início do nosso podcast, mas vou fazer questão porque ela tá mandando um beijo pro Leandro, tá mandando um beijo pro Caio, tá mandando um beijo pra todo mundo. A nossa querida Simone Fusari. Um beijão, Simone. Um Tá beijo, acompanhando Simone. aí, tá mandando um beijo pra Caio, todo Beijo. mundo. ó, ela lembra de você criança nas reuniões do Lions Club. É, Quando eu virei leão, é. isso aí, mas é isso aí. Gente, tem o Léo Basso aqui, Léo Basso. Boa noite, doutores. Ainda no campo da carga tributária, já não seria a hora de uma revisão das leis trabalhistas, visto que a carga atual afasta o empresário a investir no mercado de trabalho? Obrigado. E aí? É polêmico. É polêmico também. É outro assunto, né? Na verdade, assim, é um faz de conta, né? Sim. É um faz de conta. Se a gente for ver, é um faz de conta. Todo mundo faz que tem empregado CLT, tá tudo pejotizado, né? Todo mundo cria empresa que tá no simples para não pagar, ou seja, faz de conta. Na verdade, assim, reforma logo, né? Dá empregabilidade para as pessoas. Eu acho que tem que revisar, sim. Eu acredito que eu sei que é polêmico o assunto, né? A multa dos 40% é muito. O Glauco, Multa do desculpa quê? eu te interromper, mas assim, Fundo garantido no caso da rescisão. 40% do 40. saldo. então, mas eu acredito o seguinte, né, Glauco, nós vivemos, graças a Deus, num país empreendedor. Isso é verdade. Eu acho que o Brasil é um dos países, se não for o maior país do mundo, que investe, que assim é empreendedor de nascença. O brasileiro, nós temos uma vocação, uma né? vocação de criar, de inovar, de empreender, sabe? Eu gosto muito de acompanhar aquelas reuniões de aceleradora, de startup. Cara, eu adoro, isso me fascina. Sabe aquele programa lá, Shark Tank, né? Cara, eu adoro aquilo. Eu adoro ficar assistindo e ver as pessoas, sabe, acreditando nas ideias, inovando. Só que, infelizmente, a gente vive assim. O brasileiro quer voar, mas tem uma cordinha que tá prendendo ele assim, que não deixa ele levantar voo, sabe? E essa cordinha é difícil de você cortar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer, é complicado. A gente acaba, sabe, se desanimando com algumas realidades, né? Que a vida nos impõe, né? Desculpa, só queria fazer essa colocação porque... Você tem toda a razão, é isso mesmo, né? Na verdade, você tem
muitas amarras que ficam te segurando, né? E acaba não... Porque assim, apesar que o Simples Nacional, não é que você não é tributado, que é uma empresa normal, que a gente fala normal, lucro presumido ou lucro real. É 20% sobre a folha de pagamento. Mais sistema S, mais seguro RAT, né? É RAT, seguro acidente do trabalho. Chega numa carga de quase 30%, é 27,8%, alguma coisa assim, sobre a folha de pagamento. Então, o governo, o INSS, é seu sócio, né? Quase 30% vai para ele. No Simples Nacional, você não paga essa carga toda. Você tem dentro do Simples, você paga uma guia única, mas tem todos os tributos lá. Tem o tal do CPP, que é Contribuição Previdenciária Patronal. Tem um percentualzinho lá que você paga. Ajuda muito. Agora, a empresa que está nessa decolagem, que ela chega num nível que ela está próxima ao limite, 4.800.000 ano, e ela vai ter que fazer a pivotada dela para um lucro presumido ou lucro real, essa carga vem. E aí isso pode fazer com que o negócio não dê certo, né? Por conta da folha de pagamento que ela fica muito alta. Então a gente tem que achar uma forma, que eu sempre falo, até meu sócio brinca comigo, a tal da rampa suave. Teria que ter uma forma de você conseguir aquele empresário que está no Simples Nacional ir para o lucro presumido ou lucro real de uma forma sequenciada, devagar, dando passo por vez, né? Isso a gente não tem. É nu e cru, por isso que o planejamento acaba sendo importante aqui no Brasil, né? Você vê alguma saída. Sim, com certeza. Bom, gente, é o seguinte, eu achei fundamental esse bate-papo. Eu acho que a gente pode estender em outros podcasts. Isso aqui é apenas um projeto piloto, né, que nasceu agora, né? Mas assim, a nossa ideia é dar seguimento, é prorrogar, fazer convites, e já fica aqui estendido aqui o convite para que a gente retorne, né? E a gente escolha outros temas, né? De maior interesse, de melhor interesse, ou não também, né? O pessoal aqui da técnica, né? Eles estão ansiosos aí também para ir comer pizza, né? Regado ao delicioso azeite Picarelli também, que patrocina. Propaganda na cara dura Que mesmo. patrocina esse podcast também. Patrocinador do podcast. Sou usuário do azeite. Eu também. Eu ganhei. Eu também ganhei o Eu primeiro. ganhei no meu aniversário, Fábio Evanice, um beijo. Me deram de presente o azeite Só que pra Picarelli. fazer merchan e eu vendo aqui no Café do Passo. Onde é vendido aqui no Café do Passo, né, na Avenida Tem um preço José especial, Cavaleiro, viu? 65. Tem um preço Viu? especial. Café do Passo, preço especial aqui. Brincadeira, gente. Gostaria aí que vocês falassem aí essa experiência nova aí, se foi legal, não foi. O encerramento de cada um aí, porque estamos nos dirigindo aos finalmente do nosso podcast. Fala, Realmente, Leandro. no começo você disse, olha, passa muito Passa rápido. muito rápido. Eu achei sensacional estar aqui com vocês nesse dia maravilhoso, batendo esse papo, rever meus amigos. Olha, muito obrigado pelo convite e se precisar, só chamar que eu estarei aqui novamente, tá bom? Com novas piadas. Valeu, Leandrão. Eu agradeço o convite, foi muito bom, bate-papo, as conversas contraídas, né? Tá aqui, fazia tempo que eu não vi o Caio, né? Mas acho que a gente está à disposição, que precisar pode contar com a Obrigado, gente. meu irmão. Obrigado mesmo, de coração. Isso aí, Léo, obrigado pelo convite também. Muito satisfeito, achei muito bacana as piadas do nosso amigo aqui. Depois para renovar, né? O repertório, né? O repertório. Lembre-se bem quando você vier, se você vier de novo, assista para lembrar. Qual foi a piada? Qual foi? Anota. Anota. E é isso daí. Muito bom, gostei bastante. Legal, cara. A próxima a gente pode fazer um stand-up do Leandro, né? Então, eu tô até pensando em mudar aqui. Não, stand-up Leandro Machado. Né? Contrate para evento. Quem sabe a mãe vai comparecer. O Leandro é engraçado, ele é engraçado, né? Um cara fantástico é esse. Léo, agradecer a Você oportunidade. me chamou de palhaço, meu querido vice-presidente? De forma alguma, de forma alguma. Ah, tá. Só estou falando ao público que você é engraçado. Agradecer a oportunidade, Valeu, meu irmão. também a gente está à Obrigado. disposição, Obrigado, conta com a cara. gente. Eu acho que é importante a gente ter
esse bate-papo, a tirar as dúvidas aí, nesse tom descontraído e levar a vida. Quanto mais a gente conseguir levar a vida, principalmente nesse assunto, de uma forma descontraída, é melhor, né? Com Afinal certeza, de contas, cara. nós somos corintianos, estamos sofrendo com o nosso técnico, tá meio difícil. Mas a eu gente acho vai. eu acho que dá pra chegar lá, dá Eu pra também ser campeão ainda. Eu também. Atlético e Flamengo e Palmeiras, logo já acabam caindo na real, né? A filial da Turiaçu é mais É. tranquilo, realmente. Eu acho que logo a gente se alinha aí. Vamos continuar mantendo Obrigado. o nível do podcast. Vamos manter o nível. Pessoal, gostaria de agradecer. Primeiro pagar os boletos. Né? É verdade. Gostaria de agradecer, Ricardo, Caio, Glauco, Leandrão. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal da técnica aqui, Bruno. Isso aí. Meu irmão, Aline, também obrigado pela presença aqui. Ela está participando, nos ajudou hoje. Um beijo a todos. Gostaria de pedir a todos que acompanhassem lá, seguissem Advocacia Unida SA nas nossas redes. E mais uma vez gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, em especial aos meus amigos e amigas, doutora Simone, obrigado, doutora Miriam Bazotti, Sérgio Macário, Aline Romagnoli, Cristiano, que entrou agora, que eu vi aqui, que está nos acompanhando, o Elton, também Elton, um abração, meu amigo. A Lígia, enfim, o Macário, acho que eu já falei, a Marie Claire, e um abração também a todos que estão nos acompanhando hoje pelas redes e pelos canais, tá bom? E lembre-se que na próxima terça-feira também, feriado, teremos o nosso podcast também. Convidados especiais também, tá bom? Não deixem de nos acompanhar. Muito obrigado. Uma semana abençoada a todos. Um beijo. Valeu, Garcia.